Fala, meus jovens, como é que vocês estão? Estamos começando aqui uma novidade para vocês. No último sábado nós fizemos uma live por conta dessa questão da saúde e aí por isso a gente achou que seria interessante disponibilizar esse conteúdo através de podcast e também através do nosso canal no YouTube. Então a gente bolou a ideia, colocamos essa ideia em prática e nós estamos fazendo agora um podcast da Hope Class, né? Nós somos jovens adventistas da Igreja Central de Vitória e nós temos o costume de todo sábado pela manhã nos reunirmos e estudarmos a Palavra de Deus, estudarmos a Bíblia, seguindo aí o nosso roteiro, seguindo aí a nossa lição. Facilitar esse estudo da lição, nós estamos criando esse outro canal em que faremos um da lição e vocês terão acesso a esse conteúdo para facilitar o estudo de vocês. E o episódio de hoje é o episódio que abre aí, né, apesar da nossa live na semana passada, o episódio de hoje é que ele abre esse novo trimestre, esses novos 13 que nós vamos nos juntar para poder estudar a lição da Igreja Adventista. E nós abrimos esse podcast, né, já com uma lição nova, na lição aí da nossa escola sabatina. E a lição esse trimestre fala sobre a Bíblia, sobre o estudo da Bíblia, né? E estamos aqui com esses queridos convidados que estão sempre com a gente todo sábado. E o título do estudo da nossa lição essa semana é De Todo o Coração. E o livro da Bíblia que nós estamos lendo, né, o capítulo específico, é o livro de Jeremias, no capítulo 29, vai dos versos 11 a 14. Essa é a passagem da Bíblia que nós estamos aí estudando durante essa semana. E também, além disso, temos algumas informações da própria lição, que traz para a gente, baseado no estudo da sabatina, né, que nós chamamos nesse estudo da Bíblia, acompanhamento da Bíblia. E o mais legal de tudo é que a gente sabe que em outros lugares no planeta, outros estão tendo esse acesso a essa mesma informação. Então, estamos estudando todos juntos, né, esse mesmo tema, que essa semana é de todo o coração. E eu queria saudar os meus queridos amigos que estão aqui. Vocês podem cumprimentar os nossos espectadores e ouvintes também, né? Começando aí pelo Tiago, que é um jovem lá da Igreja Adventista que está sempre com a gente. E aí, Tiago, como é que está sendo a sua quarentena? Beleza, Ronald. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo isso. Ótimo dia para todos vocês. Cara, é aquela coisa, né? Bom para todo mundo nunca é, porque isolamento social não é uma coisa assim muito divertida, mas passando por esses tempos que a gente está precisando é algo necessário e, se Deus quiser, vai voltar o mais rápido possível aí para a gente poder voltar a se encontrar durante o sábado. Show de bola, Tiago. Nós temos também nosso queridíssimo pastor jovem, o grande Macena, mencionado lá na TV Novo Tempo ali, ó. Não esqueça disso, né? Foi um das grandes mentes por trás da ganhadora aí do primeiro Bom de Bíblia lá na TV Novo Tempo, mencionado lá no programa. E tudo beleza? Como é que é de você? Fala, galera. Tudo de boa, graças a Deus. Apesar aí do isolamento, como o Thiago falou, mas as coisas têm caminhado, a gente tem feito aí alguns trabalhos e temos divulgado aí a palavra de Deus através das redes sociais. Me sentindo aí um verdadeiro youtuber, coisa que eu nunca tinha imaginado há tempos atrás, mas tem sido muito bacana e está agora também nesse formato aqui com a Hope, é algo muito bom. Você aí que nos escuta, que nos assiste, possa curtir aí esse formato e estudar junto conosco aí a palavra de Deus. Então, é aí, Ronald. Graças a Deus, tudo certinho. E obrigado aí pelo privilégio de estar com essa galera fera aí. A gente que agradece a participação, a ilustre participação do nosso querido Marcos Macena aí. E, claro, ele, nosso arquiteto de todas as tecnologias aí,
o Vinícius. E aí, Vinícius, como estão as coisas? Faz tudo tranquilo, seguimos aqui firmes e fortes nessa quarentena dessa doença maldita aí. Você me chamou de uma coisa bonita, cara, mas para quem me conhece sabe que eu sou meio cabeça doida mesmo da brincadeira. Então, já para não deixar aí muito mistério envolvido, então estamos aqui para fazer essa rapidinha da lição aí, para deixar a galera preparada porque vai chegar no sábado, né, que é o resumo total geral, e não vai ter nada que vai fazer a gente parar de passar essa lição aí não. A gente vai rodar com tudo, seja tudo parado, seja tudo travado, e estamos aí. Enquanto tiver internet, estamos aí. Isso aí. É isso aí, show de bola. Antes da gente começar o nosso estudo, a gente podia fazer uma oração bem rapidinha, só para pedir o Espírito Santo para se fazer presente nesse momento. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de, mesmo distante dos nossos irmãos, termos a oportunidade de estudar a palavra e de conversarmos e entendermos juntos qual que é o objetivo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que ilumine as nossas mentes, que tudo aqui seja para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento espiritual daqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Pedimos isso não por mérito nosso, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Show de bola, galera. E aí, vamos começar esse bate-bola, esse bate aí. Para começar, eu vou usufruir, hoje eu me sinto muito jovem fazendo isso. Vou começar colocando aqui, uma passagem. Logo na segunda-feira, já traz aqui para gente uma mensagem aí, eu acho que ficou virada, não sei. Mas dá para a galera ler aí? Dá, estamos vendo. Dá, né? Uhum. Logo no sábado, essa mensagem. Às vezes Deus segue adiante com sua proposta, mesmo sabendo que os seres humanos irão rejeitá-la. A presença de Deus não impede que ele... é isso mesmo? Acho que é presciência, no caso. É a presciência, isso. A presciência de Deus não impede que ele faça isso, né? Ou seja, mesmo Deus sabendo de todas as coisas, ele não de nos ouvir, né? O seu amor pelos humanos está acima de tudo. Em outras palavras, Deus não há base no que ele sabe, mas sim no que ele é. 2 pontos aí, amor. Isso aí, para mim, já foi a abertura máxima de tudo. E para mim foi sensacional, porque a lição já começa falando o seguinte: olha, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe qual que é a cura para o coronavírus, ele sabe aí o que você faz na sua pena, ele sabe o que você carrega com você, mas a questão não é essa, a questão não é sabe, porque ele sabe de tudo. A questão é que ele age de acordo com o amor, que é o que ele é. E aí, né, aquele versinho ali de Jeremias, no capítulo 29, que vai dos versos 11 e 14. Aqui nos bastidores a gente estava conversando, eu queria quebrar um pouco... não, o próximo já é o Tiago mesmo, né? Eu queria trazer a ideia que o Tiago colocou aqui para a gente, que eu achei muito interessante. Que ele trouxe justamente uma reflexão sobre o que encaixa perfeitamente com essa onisciência de Deus. Fala aí, Tiago, pra gente. Tranquilo. A lição dessa semana, ela fala sobre Jeremias, do capítulo 29, e o verso central, os versos centrais, são os versos de 11 a 14. E se você puder ler, recomendo fortemente, até porque a leitura da Bíblia é sempre bom, mas é um verso muito bonito e é um verso que traz uma mensagem muito, muito de esperança para a gente hoje em dia. Só que, além desses versos, esse capítulo tem um contexto em volta dele. E foi exatamente nesse contexto que eu fiquei muito mais impressionado do que a própria mensagem. O contexto desse capítulo é o seguinte: o capítulo é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou aos líderes de Jerusalém que estavam
exilados na Babilônia. Pastor, por favor, me corrija se eu errar a interpretação de alguma coisa, mas pelo que eu entendi é isso. E o que eu fico mais impressionado é que logo depois, nos próximos versículos, você consegue entender, interpretando, que certas expressões que o livro de Jeremias usa, falando, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos. O autor dessa carta, que acaba sendo entregue aos líderes de Jerusalém dentro da Babilônia, é Deus. Deus está mandando essa mensagem. Só que quando você lê para quem essa carta foi enviada, ela não foi enviada para esses líderes. O versículo 3 fala o seguinte: ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e fala da descendência, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa carta foi enviada, por mais que ela tenha sido entregue nas mãos dos líderes de Israel dentro da Babilônia, essa carta foi enviada para Nabucodonosor. E tem um versículo dela, que é o versículo 10, que diz exatamente: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Deus manda uma carta para o rei de uma nação que conquistou e sequestrou, certo? Colocou em cativeiro, seria uma expressão melhor, o povo da nação conquistada, dizendo que quando der o tempo que eu determinei, o meu povo vai voltar, porque eu sou Deus, e assim eu digo. O que eu acho mais impressionante, apesar da mensagem ser muito bonita, é que Deus se mostra conhecedor do que vai acontecer, como o Ronald falou, e ainda assim ele age de acordo com o que ele é. Como as profecias disseram e como tudo disse, que os 70 anos iriam se cumprir da Babilônia, foi assim que aconteceu. Deus agiu de acordo com o que ele prometeu. Eu acho que o ponto que eu queria passar dessa semana era esse. Show de bola. Eu acho que o próprio título da semana vem trazendo nessa ideia de todo o coração, aquela ideia de sinceridade, aquela ideia de entrega sincera, né? E mesmo no começo da lição, que traz alguns sentimentos, algumas linhas de pensamento humano que são muito limitadas, né? A racionalização das coisas, correntes filosóficas como o humanismo, que traz o ser humano, o homem, dentro de todas as coisas, né? Isso traz uma arrogância, isso traz uma petulância muito grande para cima da humanidade, que acaba afastando um pouco a gente de Deus, né? Que na verdade não é nada arrogante, que não é nada petulante, é muito mais educado do que deveria ser, inclusive, porque ele não cobra nada, ele não empurra as coisas abaixo. E eu acho que esse tipo de que Deus espera da gente. Quando o título vem falando sobre de todo o coração, ele justamente traz essa ideia de a gente não precisa ficar empurrando as coisas goela abaixo de Deus, assim como ele não faz com a gente, né? E inclusive ele teria motivos para isso, mas ele não faz isso com a gente, né? Então essa lição traz essa ideia de que Deus é alguém presente, é alguém que está do nosso tempo inteiro mostrando para a gente a forma certa, que não é com a gente no centro de tudo, e sim ele, né? E a sua bondade, o seu amor no centro de tudo. E aí, pastor Macena, o que você traz para a gente aí das suas reflexões sobre a lição dessa semana? Brother, tem muita coisa para falar e eu já até convido a galera aí para não faltar esse sábado, porque realmente vai ter muita coisa boa. Mas pelo menos 2 pontos chamaram muito minha atenção, e para não tentar se delongar muito. Tem uma parte que envolve relacionamento com Deus, que é algo que realmente todos nós precisamos ter, e tem uma parte
pelo menos que me agrada muito, e eu vou falar aqui, mas podem ter outras pessoas que na faculdade, nos seus cursos também tenham isso. Essa lição vai tratar muito da forma de como a gente lida com a Bíblia. Então, por exemplo, uma das matérias que marcaram muito a minha vida no seminário de teologia foi uma matéria chamada hermenêutica. Quem cursa direito, outros cursos, acaba dando ali uma passeada por ela. E por que eu estou falando disso tudo, né? É porque eu achei muito interessante quando a lição fala, e eu confesso que na primeira leitura eu até achei um tanto quanto estranho, mas no decorrer dos dias a ideia foi clareando mais. Mas ela diz que não tem uma etiqueta para você seguir a Deus. As pessoas costumam colocar rótulos para você conhecer a vontade de Deus. Nessa vida de pastor e de preparo para ser pastor, eu vi muitas coisas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que seria muito cômico se não fosse extremamente trágico, foram as pessoas brincando de roleta russa bíblica. Então, ela pega a Bíblia, ela abre, e o verso que cair, ela lê, e aquilo ali é a vontade de Deus para a vida dela. E pode parecer ridículo para a gente que está lendo e está estudando. Cara, não é assim, mas acredite. Aí fora, isso é super comum, e eu já vi isso. E, cara, é assim, é tenso. Eu só vou dizer isso. Eu lembro, vou contar uma experiência rápida. Uma vez eu estava com um pastor evangélico, não estamos aqui para colocar a questão de denominação, mas eu estava com ele, eu estava ali vendendo livros, que era a forma que eu fazia para manter minha faculdade, e estava conversando, e no momento que eu conversava, chegou uma pessoa muito abatida, dizendo que um parente estava ali à beira da morte, estava muito doente, queria que ele orasse, né, pedindo a cura, coisas que normalmente pastores fazem. E ele pegou e falou, quem vai dar a resposta a isso agora é Deus. E ele abriu na Bíblia, e foi exatamente no dedão mesmo, onde parou. E aí era uma parábola que Jesus usou, que ele lançava a rede, vinham alguns peixes, uns ficavam de dentro, outros ficavam de fora. Eu não lembro agora ao certo a parábola, mas ele olhou para a irmã de uma maneira muito séria e falou, Deus vai tomar essa pessoa, ele vai morrer. E foi assim um momento tenso, porque eu estava olhando aquilo tudo e eu não sabia se eu ficava encolhido na cadeira, eu não sabia o que fazer naquele momento, e vendo aquela cena acontecendo. Não sei o que aconteceu com essa pessoa, não sei para onde aquela mulher foi, mas ele falou com tanta frieza que eu fiquei assim, nossa. E isso realmente acontece com muitas pessoas. Mas trazendo esse ponto do relacionamento, então a Bíblia colocou, a lição colocou, né? Não se tem uma etiqueta, não se tem uma regra. Você precisa buscar a Deus, você precisa se relacionar com Deus. Mas eu gostei que depois ela foi avançando e ela fala exatamente que Deus, ele é um ser vivo, literalmente vivo. Ele é, na verdade, a própria vida. É até errado colocar Deus como um ser vivo. Ele é a própria vida, ele é o autor da vida. E para eu me relacionar com algo vivo, eu preciso entender que aquilo ali está, de alguma forma, interagindo. E Deus se interage, né? A gente vai desenvolver isso durante todo o trimestre, mas a gente se relaciona com Deus através de diversas formas. Uma delas é a oração, como nós vimos. Precisamos ter essa disposição de orar, entender que Ele está nos ouvindo e que Ele também fala conosco. Porque tem muita gente que trata Deus como um muro de confissão, né? Você fala, e não importa o que Ele vai falar. E na hora de Deus responder? Então, isso acontece bastante. Eu, por exemplo, nunca quis fazer teologia, não era da minha predisposição. Isso veio como resposta de orações. Eu senti Deus falando comigo, posso contar essa experiência outro dia. Mas também Deus se revela muito através da Bíblia. E aí entra essa parte técnica. Porque se eu me relaciono com Deus através da Bíblia, eu preciso ter uma forma correta de ler a Bíblia, para que eu não faça uma leitura literalmente preconceituosa e acabe achando que Deus falou o que ele nunca falou. E eu termino com uma ilustração esdrúxula, mas é verdade. Uma menina estava querendo saber se ela iria namorar com fulano e ela estava ali muito ansiosa, ela abriu a Bíblia e ela não sabia ler direito, caiu no livro de Naum, mas ela leu não, e aí ficou triste. Então, isso acontece bastante.
O exemplo é ridículo, mas vocês lembram da história de um pastor, mestre de obras, que ele leu um texto errado de Oséias e isso ele usou como desculpa para adulterar com a esposa de um outro camarada. Passou no Fantástico. Sim. Então não dei risada do Naum, porque isso acontece. É verdade, a lição ela traz essa questão ligada não só do relacionamento com Deus, mas também mostra que uma das formas de você se relacionar com Deus é justamente utilizando a Bíblia como guia da sua vida, né? E obviamente a Bíblia é a palavra. Então tudo que está escrito ali na Bíblia guia para a nossa vida, mas não pode ser dessa forma que o pastor comentou aí, usando como roleta russa, né? E aí Deus dá o meu dedo até chegar na resposta. Na verdade, a Bíblia ela é uma forma de você entender como, mais ou menos, Deus pensa sobre a gente, né? Porque, afinal de contas, ele inspirou grandes homens para eles escrever a Bíblia, né? Então, é mais ali a forma como Deus pensa, a forma como Deus age, inclusive na pessoa de Jesus. E eu acho isso muito interessante, porque geralmente quando a gente faz essa ligação da salvação com os atos e com o estudo da Bíblia e com o relacionamento, a gente tende a pensar assim, para eu ser salvo, eu preciso não pecar. Para eu ser salvo, eu preciso ler a Bíblia constantemente, né? Ter todos os dias Bíblia para poder eu conseguir alcançar a salvação. E a gente sabe que, diferente de muitas outras coisas, como a matemática, por exemplo, que a ordem dos fatores não altera o produto, nesse caso altera sim, né? Na verdade, a ordem aqui é invertida. Você está salvo. Beleza, você está salvo, Jesus morreu na cruz por você, você aceita essa salvação e a partir de agora você vai viver, então, por conta dessa salvação que você recebeu. Você vai ler a Bíblia não salvo, mas salvo, né? Você vai falar de Jesus para as outras pessoas, não para ser salvo, porque você já foi salvo, você precisa levar a salvação para essas outras pessoas, né? A cruz de Cristo é suficiente para poder fazer essa inversão aí dos valores para que a gente não caia nesse erro. Diz aí, Thiago. Eu acho que a melhor, o exemplo que a gente pode usar é que a Bíblia reflete o caráter de Deus, certo? Só que a gente não consegue compreender sequer o infinito, quanto mais Deus. Então a Bíblia é como se fosse uma pintura. Não dá para falar fotografia porque a fotografia é muito literal. Então é como se fosse uma tentativa de demonstrar alguma coisa que é incompreensível para nós que somos humanos, de uma forma que a gente possa entender. E de uma forma que a gente possa, mais do que isso, acessar. Como a gente pode entender o que seria a Bíblia para a gente. É uma forma da gente ter um acesso a... É uma forma da gente ter um acesso ao caráter divino, a Deus, assim. É bem curioso isso, né, que foi comentado aí pelo seguinte, na própria lição traz um trecho da Bíblia, lá no capítulo 4, no verso 4, que o próprio Jesus fala, né, a minha comida é ter a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, na verdade, o próprio Jesus fala que o alimento dele, o alimento não só espiritual nesse sentido, mas também o alimento físico dele é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante, né? E quem dera, eu falo por mim agora, quem dera se eu me alimentar tão bem da palavra, me alimento de comida mesmo, né? A gente gosta, eu gosto bastante de comer, e quem dera se eu tivesse a oportunidade, não a oportunidade que a oportunidade temos, mas se eu tivesse a regra ali, né, de conseguir seguir a regra ali de me alimentar tão bem da palavra de Deus como me alimento de comida de verdade. Fala, Marcena. E teve um detalhe, Ronald, que eu acabei esquecendo e foi bom que você e o Thiago aí comentaram. Veja que Jesus fazia isso pela motivação correta.
ele fazia tudo isso porque ele entendia que era bom ter uma amizade com Deus. E a lição de segunda, ela traz uma parte que você que é ligado com a história, é bem legal. Buscar a Deus, achando que a gente vai fazer alguma coisa para agradar Ele, é parte de filosofia de religiões politeístas, pagãs, né, do mundo antigo. Não reflete exatamente o Deus da Bíblia, que Ele quer você não por aquilo que você pode dar. Porque imagina, o que a gente pode dar para Deus para, de alguma forma, falar, ó, tô legal, tô bem na fita aqui. Então, eu achei isso muito interessante, né? Esse é o pensamento, tentar agradar a Deus. Tudo que eu faço na tentativa de fazer para tentar agradar a Ele, para eu ganhar alguma coisa dele, é uma ideia de uma filosofia politeísta, né? Deus, ele quer a gente porque ele gosta da gente, ele criou, né? Como um pai que gosta do filho porque o filho saiu dele. E ele fala, pô, esse moleque parece comigo, não tem como eu não gostar dele. Então, mais ou menos essa ideia. É interessante também a gente pensar no seguinte, não só a religiões politeístas, né, mas hoje em dia a gente ainda tem um pouco em algumas igrejas, algumas denominações, lógico, nomes aqui, mas a gente ainda tem aquela ideia de recompensa, né? Nossa, eu vou à igreja para conseguir a minha bênção, eu vou à igreja porque eu vou entregar tudo para Deus, como se ele precisasse de alguma coisa, né? Vou entregar tudo para Deus para poder ter acesso a bênçãos, a uma saúde melhor e tudo mais. Deixa eu só refazer essa parte aí, porque... barulhinho. Eu diria que não só é uma ideia de religiões politeístas, mas que algumas religiões hoje em dia também têm essa ideia de recompensa, né? Eu vou entregar tudo para Deus, vou entregar minha casa, o meu salário, eu vou entregar carro, tudo para Deus, para alcançar, né? Tudo em dobro, aquela teoria lá de receber tudo em dobro, né? Mas a gente precisa entender que, na verdade, Deus ele não precisa de nada, ele precisa da gente. A coisa que ele precisa é da gente, né? E que a gente se entregue de forma sincera. E aí, Galter, você está muito calado, queria saber um pouco quais são suas opiniões aí sobre a lição, o que você achou de interessante, diz aí pra gente. Rapaz, é muita sabedoria num lugar só. 3 cabeças geniais aqui. Mano, bom demais ficar ouvindo um pouquinho e pensando um pouco. Mas, já que você jogou essa pedrada aí para mim, agora tem que responder, né? Estudando a lição dessa semana, cara, me apareceu uma pergunta assim na minha cabeça, pro pessoal que tá ouvindo aí. Alguma vez você já deixou de fazer a sua vontade, né? Deixou alguma coisa para trás, abdicou de alguma coisa por causa de uma amizade? Você já deixou de fazer o que você queria? Ou, inclusive, até mais interessante, você fez aquilo que você não queria para que a pessoa com quem você estava junto ficasse um pouco mais feliz? E isso, na minha visão, que eu estou trazendo aqui, é como o nosso relacionamento com Deus. Às vezes eu tenho na minha concepção, na minha cabeça, algo que eu queira fazer, que eu acho, que eu possa achar super interessante, super divertido, mas que não é o que Deus quer que eu faça. E que tem também coisas que eu não estou nem aí, mas que Deus está lá no meu ouvido pedindo para que eu faça, porque aquilo vai ser bom para mim. Então, o título da lição, né, de todo o coração, é até uma frase muito bonita, muito poética, muito profunda, porque trata de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E aí, como o Marciano também tocou, que parece esquisito, né? A lição falar que não tem manual para que você se aproxime de Deus, não tem um passo a passo, não tem um tutorial, mas é verdade, porque a sua experiência com Deus, ela não tem que ser baseada na de ninguém mais. Ela é algo estritamente pessoal e individual sua. Às vezes eu posso olhar uma pessoa que tem aí 40 anos, né, que ele já está lá salvo, ele é a primeira ovelhinha das 99 que entrou no curral, e eu sou a ovelha perdida. Então eu não sou capaz de me basear na convivência que esse cara tem com Deus. Então eu tenho que buscar o meu próprio caminho, buscar a minha própria comunhão com Deus. E isso vai depender das minhas experiências, da minha existência
do meu background, da minha história, de tudo. Então, cada indivíduo é um caso diferente, cada vida é uma atitude diferente. Então, realmente, não tem um passo a passo que funcione com cada um. Isso aí vai variar de cada um para cada um. E outro detalhe que eu achei legal que a lição aborda é que, hoje em dia, o foco, o mundo inteiro, ele não está se preparando para que se pense na existência de um Deus. Desde o momento em que eu nasci até o momento em que eu morrer, a minha vida ela está baseada no meu crescimento pessoal. Então, eu nasci, eu fui posto numa escola para que eu aprendesse da melhor forma, para que no futuro eu conseguisse um melhor trabalho, para que esse trabalho me gerasse a maior renda, para que eu pudesse viver bem com essa renda, sem passar algumas necessidades em questão de fome ou frio. Mas em nenhum desses momentos, se eu não atentar para mim mesmo, eu vou me preocupar com o meu relacionamento com Deus. Porque a vida aqui na Terra, inclusive, ela é possível e é muito mais fácil que eu viva esquecendo que existe um Deus. Porque aqui eu posso fazer, então, claro, dentro da lei dos homens, aquilo que eu bem quiser. E às vezes aquilo que eu bem quero não é tão saudável assim para mim em termos espirituais e metafísicos. Eu preciso de uma tutela, eu preciso ouvir a pessoa que sabe o que é melhor para mim, que me criou, afinal das contas. Que não só me criou, mas criou o universo inteiro. Então eu acho que essa pessoa sabe bem o que ela está falando. E que vale a pena parar para ouvir o que esse cara aí chamado Deus quer de mim. Então, a gente está aí nessa de todo o coração, e eu acho que essa lição vai ser interessante aí para que a gente entenda um pouquinho mais de Papai do Céu. Mas diga aí, Marcelo, eu ouvi você com a mãozinha levantada aí. É uma confissão pastoral aqui, rápida. Quando a gente dá estudo bíblico, uma das frases que eu mais escuto e que hoje, quanto mais eu escuto, mais eu fico angustiado. As pessoas que estão começando a ter contato com Deus, com a Bíblia, muitas vezes quando eu oro e eu peço para as pessoas orarem, elas falam, pô, mas eu não sei orar. Eu até entendo que tem aquele processo de não estar acostumado, mas eu já vi pessoas assim que já estão na caminhada cristã, mas com pouco tempo. E aí muitas já falaram assim, pô, pastor, eu queria orar igual o senhor. E eu, por dentro, falando assim, cara, e eu amo a oração desse cara. Então, imagina, se todo mundo orasse igual a mim, eu ia ficar enjoado, porque eu tô orando assim todo dia, eu quero ouvir uma oração diferente. Então, assim, não tem a fórmula, é como você falou, é personalizado, e isso é que é legal. E todo mundo ali achando que eu tô arrasando e eu doido para ouvir do outro e absorver do outro. O Galter falou de mentes brilhantes, mas o que ele falou eu achei fantástico, cara. A questão de cada um ter a sua própria forma de se aproximar do mesmo jeito que cada um de nós tem a própria forma de termos amizades. E pior ainda, amizades com pessoas diferentes, você tem formas diferentes de se comportar. Então, tipo, por mais que o respeito e Deus seja o mesmo para todos, e o respeito que a gente tem que ter com ele seja o mesmo, a forma que nós vamos nos sentir perto dele, do mesmo jeito que a forma como a gente se diverte com cada amigo é diferente. Me veio um insight aqui, você falando isso aí, Thiago. E eu fico imaginando, né? Tipo, tinham 12 discípulos ali com Jesus. E a galera toda ali na Santa Ceia, enfim, alguns ficaram distantes. Cara, mas tem uma hora que o outro chega lá e bota a cabeça aqui no peito de Jesus, cara. Imagina a galera irada ali, morrendo de raiva. Pô, cara, que ousadia, que petulância é essa desse cara aí fazendo isso? Ou Pedro, que era o primeiro a falar sempre, né? Então, veja, alguns foram mais tímidos e mesmo assim tiveram comunhão com Deus e outros foram extremamente intensos, né? Então, no reino de Deus está espaço para todo mundo, para o estressado, para o falador, para o calmo, para o nerd, todo mundo está embarcado aí nessa relação com Deus. Que bom que a gente tem essa esperança, né? Que mesmo com o nosso jeito, muitas vezes impaciente, ou às vezes até demais, a gente ainda tem a certeza da relação independente do nosso jeito. Que, na verdade,
é isso que a gente está comentando aqui, né? Que a única pessoa que pode nos garantir a salvação é o Cristo. Não depende do nosso jeito, não depende da forma como nós lidamos uns com os outros para que interfira diretamente na nossa salvação. Eu estava conversando com os meninos aqui, Macena, antes de você chegar aqui nos bastidores, estava falando com eles que eu lembrei de uma música dos irmãos Iglesias, lá, os filhos do Fernando Dias. O nome da música é Na Cruz Eu Venci. Não sei se algum conhece, né? Essa música ela é dividida em 3 partezinhas, em 3 estrofezinhas. Aí na primeira, o personagem que canta, né, que fala ali, ele fala que alguém disse para ele que ele era fraco. Aí ele tentou e caiu e se feriu e perdeu, né? Aí depois alguém falou para ele que ele era forte, né? E aí ele se ergueu, ele não se feriu, de novo, e mesmo assim ele perdeu. Foi só quando ele encontrou Cristo e Cristo disse para ele que ele vence as batalhas por essa pessoa, ele venceria as batalhas, né? E aí o Cristo lutou, né? Cristo se ergueu, Cristo se feriu e só através do sacrifício do próprio Cristo é que ele conseguiu vencer. Só através da cruz é que ele conseguiu vencer. E eu acho que tem a ver com o que a gente está estudando. Eu gostei muito da sexta-feira, eu sou fã aí da nossa saudosíssima Ellen White, nossa digníssima tia Ellen, e vem muitos trechos de vários livros diferentes, Caminho a Cristo, alguns outros livros famosos dela, e todos esses trechos que foram colocados na sexta-feira, na lição, fala justamente sobre a questão a gente fechar os olhos para a inteligência do mundo, para essa sabedoria do mundo. Às vezes a gente é condicionado, como muito bem disse o Galter, a gente é condicionado na nossa vida, na nossa rotina, a acreditar que a sabedoria do homem é suficiente, que a sabedoria do homem é que vai levar a gente a algum lugar. E a Ellen White fala não prestem atenção nisso, né? A verdadeira sabedoria, a verdadeira salvação vem através da palavra. E o que é mais curioso, né? Nós adventistas somos muitas vezes alvo de críticas de algumas outras religiões que não acreditam na Ellen White como uma profetisa, né? Como alguém inspirado por Deus e que escreveu muita coisa que serve para a nossa vida hoje. Pensem só, uma mulher lá no século XIX, né, escreveu para a gente alguma coisa que a gente está usando hoje, né, sobre questões de saúde, etc. A gente crítica por seguir as ideias dela, e ela vem falando justamente, né, olha só, não presta atenção nessas coisas que o mundo faz, nessas coisas que o mundo fala. Na verdade, foca na Bíblia, né, foca nas Deus. Não foca nem no que eu estou falando, né? Não leva o que eu estou falando assim como a máxima, como acima das escritas de Deus. Não é essa a ideia. Foca na palavra de Deus, que é justamente a palavra de Deus que vai fazer com que você chegue mais próximo de um relacionamento fiel, mais achegado com Deus, com Cristo, somente através da palavra dele. E você vai conseguir entregar de forma sincera o seu coração, a sua vida para Deus. E aí sim, tendo esse relacionamento, utilizando da palavra de Deus, você finalmente vai conseguir alcançar a salvação que todos nós almejamos, né? Não só por uma questão de simplesmente eu vou estudar a palavra, a salvação, mas pelo contrário, havia comentado, a gente já está salvo, né? A gente só agora assinar o atestado de salvação, tendo essa comunhão aí com Deus, utilizando da tua palavra e vivendo o evangelho sempre, né? Vamos agora às nossas considerações finais aí, vamos ver se a galera tem alguma coisa para poder finalizar. E fala, Galter, e você que é o cara o grande arquiteto da tecnologia aí, o que você tem, quais são suas considerações finais da lição dessa semana? Rapaz, eu não vou nem entrar em mais algum assunto, porque aí a gente
rasga isso tudo no sábado. Mas é uma lição interessante, o tema central da lição inteira é legal porque faz a gente pensar num processo de autoconsciência, assim, né? Às vezes eu acho que a gente vive num mundo muito automático. Às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo aquilo. E aí dá uma parada para olhar por fora, né, como uma terceira pessoa, falando, mas quem é o Galter? E o que o Galter está fazendo? E por que ele está fazendo isso desse jeito? E aí é interessante, porque aí a gente pega e eleva no primeiro lugar, não mais eu, mas Papai do Céu. Então, sábado a gente se encontra aí de novo para mais esclarecimentos, para ver a galera ao vivo também e para tacar fogo no parquinho. É isso aí. Fala aí as considerações finais, gente. Bom, eu acho que eu não queria falar mais muita coisa agora, porque eu quero deixar muita coisa para sábado. E gostaria que a galera entrasse, a gente vai provavelmente fazer a live pelo YouTube, e principalmente participasse pelo chat e tal, porque essa interação que a gente está tendo aqui, a gente costuma ter sempre na sala, lá da Central, e a galera que vai costuma gostar. E a gente, por mais que seja complicado nesses tempos, a gente quer puxar essa interação também aqui para a internet, que é o que a gente está tendo agora, para poder ficar juntinho. E só convidar todo mundo para sábado. A gente vai ver exatamente que horas direitinho, mas vai ter um jeito de avisar. E a gente entra ao vivo, provavelmente pelo YouTube. Show de bola, valeu, Thiago. E agora, grandíssimo Macena, fazer suas considerações finais e já aproveitar e fazer aquela oração de encerramento para a gente. Tem uma frase da sexta-feira, ela está no contexto da oração, mas chama muito minha atenção. É preciso educar a mente para que ela não seja débil e ineficiente. Apesar dela estar no contexto da oração, mas eu gosto muito da nossa fé, porque ela desenvolve exatamente, não é uma fé cega, não é uma fé que exige de você coisas absurdas como você vai encontrar em outro lugar. Mas para isso exige exatamente exercitar, né? Seja através da oração, seja através do estudo da Bíblia, seja através dos relacionamentos. Tem várias formas como nós vamos conhecer e é importante a gente estar ligado nisso. E já que é para exercitar, e como você falou aí, vamos exercitar um pouquinho da oração agora e falar com Deus. Então, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui recapitulando a lição e dando essa prévia do que nós vamos vivenciar no sábado. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, que possamos aproveitar esses outros dias da lição e poder absorver tudo que temos tido de conhecimento para que realmente possamos te adorar com todo o nosso coração. Nos abençoa, permanece conosco, abençoa esta semana, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Show. Até sábado aí, Amém. rapaziada. E é isso aí, a gente se fazer uma encontra observação sábado. muito Opa, rápida. fala lá. Ronald, lembra da galera do nosso Instagram para seguir lá também, que lá a gente divulga as informações e eventos que vai acontecer e tudo mais. A gente vai soltar isso aqui no Spotify. Lembrar de clicar no seguir do podcast do Spotify, que tem a opçãozinha lá que toda semana aparece no feed de podcast se você tiver. E eu acho que é isso. Só para lembrar da galera, para eles poderem ficar. É isso e aí. no canal do YouTube se inscrever também para poder aparecer quando a gente estiver online. Isso aí. No YouTube, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, dá um like, tudo isso aí para poder divulgar a gente. E no Spotify, segue lá, que toda semana a gente vai ter o nosso famoso Hopecast, batizado aí pela Rizzi, o Hopecast. Show de E é bola. isso aí, meus amigos. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos muito em breve. Valeu!